Seguindo aqui no livro do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, a gente tinha começado um pedaço em que ele estava contando as dificuldades do dirigente da casa espírita, em que os espíritos que não compreendiam e não aceitavam a proposta de vida dele tentavam combater de todas as formas possíveis a sua tarefa, e que eles começaram a intuir na esposa dele que a dedicação ao espiritismo dele não era de coração, mas sim vinculada por uma paixão a uma jovem médio da casa. E o que havia começado como uma coisa mais sutil, lembrada eventualmente, estava se tornando incisivo e frequente, e causando grandes dificuldades a ele no lar e, consequentemente, em toda a vida dele, repercutindo na própria casa espírita. Então, vou continuar a partir daqui. Espera que abri outra coisa. A situação tornou-se grave, porquanto, apesar da quarentena, lembra da quarentena, ele fala que era o período da Covid, ele vinha com frequência ao núcleo, tomando as precauções recomendadas, a fim de poder continuar administrando, agora de forma virtual, portanto, com muito mais trabalho do que anteriormente. Em a noite anterior, acoimado pela doente obsidiada, ele compreendeu que se tratava de uma urdida para desmoralizar o trabalho e lançar difamações da doutrina espírita. Percebendo tratar-se de uma ação mediúnica perturbadora, evitou a discussão que terminava em desastre verbal, e recolheu-se à oração com entrega total de sua existência, em favor da divulgação da verdade. Um escândalo de tal porte refletiria nas milhares de pessoas que se beneficiavam de todos os recursos da instituição, e ele não sabia como agir com serenidade e em defesa da verdade. No momento em que orava, atraiu-nos e ao guia espiritual da casa, que o acompanhamos no conúbio mental com a espiritualidade e lhe transmitimos forças e coragem para o enfrentamento com o obsessor. Inspiramo-lo a nada dizer à médium inocente, a fim de evitar mais sofrimento para ela e vinculação pelo pensamento com a fonte criminosa, referta de energias destrutivas. Aplicamos-lhes passes dispersivos a fim de que a tensão nervosa resultante do diálogo agressivo diminuísse. Beneficiado com o momento de oração e pelas vibrações decorrentes das energias de terapêutica fluídica, ele experimentou uma forte sudorese e, do estado de ânimo exaltado, voltou à normalidade habitual, confiante na proteção divina. Como se fosse um paradoxo, recebeu um telefonema de pessoa amiga em desespero por questão doméstica de natureza idêntica, ciúme doentio e desconcertante. O amigo, ao telefone, dizia-lhe já não suportar a situação em tela, porquanto, em casa, todo o tempo, auxiliando a esposa e os 2 filhinhos, esta o acusava com ferocidade de infidelidade conjugal. Narrava um amigo que lhe explicava a impossibilidade de tal acontecimento
em razão de sua conduta inatacável. No entanto, mentalmente violentada por entidade infeliz, ameaçava-o de suicídio. O cavalheiro amigo explicava que já não dispunha de argumento para silenciar a esposa em crise. O ouvinte, que padecia da mesma injunção, buscou na doutrina a orientação saudável, pedindo-lhe paciência e oração, únicos e valiosos recursos no momento, a fim de sanar a interferência de algum adversário. Sugeriu-lhe, naquele momento, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, de modo a acalmar-se e, em consequência, gerar tranquilidade na companheira. Essa situação ela é muito comum, não essa de fazer duvidar do caráter ou de colocar ideias de infidelidade, seja no marido ou na esposa, mas de muitas situações em que aquele que eles pretendem, né, que esses espíritos desarmonizados pretendem atacar, ele, de certa forma, muitas vezes consegue se manter protegido com oração, com uma manutenção de pensamentos elevados, atento, né, vigilante às investidas do desequilíbrio. Então ele vai e tenta através de pessoas muito próximas a ele. Às vezes é a esposa, às vezes é um pai, uma mãe, um filho. Às vezes pode ser até um amigo muito querido, em que a relação de fraternidade entre eles é fortíssima. E eles tentam, dessa forma, já que não podem atacar diretamente o seu alvo, desequilibrá-lo pelas situações ao redor. E talvez, né, aí é a minha opinião, isso seja uma tática mais comum, né, e mais facilmente reconhecível no nosso caminhar, né, do que o ataque direto. E é para a gente, né, no caso, para quem é o alvo, mais difícil de ser trabalhada, porque não depende de você. Porque quando alguém te ataca, você tem as suas defesas, você tem a sua vontade, as suas barreiras, a forma de agir, de se proteger. Mas quando é só alguém que você ama muito, quer muito bem, você pode tentar todas as armas que você conhece, que você já ouviu falar, mas depende do outro. E você não tem controle sobre isso. E é aí que está a grande dificuldade e a grande jogada desses espíritos desarmonizados. Porque como o amigo do Spinelli estava falando, a situação vai ficando insustentável e chega um ponto que você não sabe mais o que fazer. E quando a gente não sabe mais o que fazer, começa a dar medo. E o medo, se a gente não consegue controlar, evolui para desespero. E o desespero, fatalmente, nos encaminha para o desequilíbrio, para a desarmonia. E aí nós que conseguimos manter as nossas defesas aos ataques diretos, acabamos nos enfraquecendo porque não conseguimos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. E em dado momento, essa fraqueza permite que nós sejamos alvos também, aos quais eles podem atingir. Então, é uma situação muito complicada e muito difícil de lidar. E assim, dizer que a gente vai estar sempre preparado para isso, sempre fortalecido e sempre apto a vencer, ajudando aqueles próximos a nós que estão sendo, de fato, as vítimas,
não é muito simples. Silvio, dá licença. Diga. Pegar esse gancho que você falou, isso realmente é muito, muito comum, tendo em vista que, como nós temos uma vibração positiva, ou seja, nós temos um- uma capa protetora, torna-se difícil, às vezes, a investida deles. Eles pegam um amigo próximo, uma pessoa próxima da gente, que às vezes não necessariamente esteja com o mesmo nível de proteção que nós temos. Então é muito mais fácil. Não sei se você está lembrado, a última vez que aconteceu isso comigo foi aqui em casa. Eu estava tomando café e eu achei estranho que quando meu talher batia no prato, fazia um barulho mais ensurdecedor do que deveria ser. E nisso irritou a diva, e aí, sabe? Mas aí, e outro detalhe também, às vezes você fica preparado, porque salta até aos olhos, sabe? Como esse caso que eu estou te falando aqui, salta aos olhos que você fica até prevenido. Eu acho que, para mim, no meu caso, eu estou falando assim, que eu chego até a pressentir, sabe? Só se você, como você está com uma vibração boa, vem uma inspiração, é quase que uma preparação, sabe? Isso existe, isso é fato, só isso. Isso é muito bacana mesmo. E é bom a gente ver que a gente não está acima disso, mesmo com toda a nossa dedicação, mas que a gente está atento. O relato, né? Eu lembrei dessa história, né? Que você já tinha contado antes. Mostra como a gente precisa estar atento, não só em relação a nós mesmos, mas a todo mundo que está ao nosso redor. Porque a gente pode estar ali e perceber que a porta de entrada é mais do lado e correr para tentar fechar. Quem é que quer falar aí? Eu só queria pegar, como isso que eu falei aqui, também me veio na cabeça, o próprio como está aqui no texto. O médico estava sendo inspirado e protegido, entendeu? Por isso que você, às vezes, sabe com antecedência que vai acontecer. Aí você se controla, sabe como tomar as diretrizes, entende? Aqui no próprio livro está falando isso, é só isso. Isso é um fato incontestável, mas qual a proporção de espíritas ou de espiritualistas ou de qualquer que seja religiosidade que tem essa noção em relação à humanidade? Nós aqui podemos ter, não digo todas as vezes, mas muitas vezes essa atenção e nos prevenirmos. Mas em relação à humanidade, quantos não têm nenhuma crença voltada para a vida pós-morte, para a espiritualidade, para qualquer chance de influenciação, e acham que aquilo que pensam é aquilo que é real, aquilo que vivenciam que é a verdade? Então, isso serve para explicar por que o mundo às vezes parece tão perdido e sem rumo. Porque a gente está vendo essa situação dentro do contexto espírita, onde, em teoria, todo mundo ali que está ligado àquilo tem um conhecimento diferenciado. Mas se a gente jogar isso para a humanidade, em que a quantidade de espíritos encarnados e desencarnados é imensamente maior em relação aos que têm algum tipo já de pensamento nesse sentido, como é fácil causar confusão e turbulência. Diga. Olha só, Silvio, pegando isso que você está acabando de falar aí, que coisa linda, que você falou no início da oração. Um sorriso já ajuda. Esse é o diferencial, mesmo nesse mundo conturbado, que eles não têm essa inspiração que nós temos, todo esse conhecimento, tudo que você queira falar, como nós somos, nós temos esse diferencial de levar a paz nesses lugares que você acabou de falar aí, simplesmente como você fez na oração, num sorriso.
uma troca de afeto, entende? Esse aí é o nosso, é tipo dar comida, né, para esses miseráveis, vamos falar assim, entendeu? Essa é a nossa função nesse mundo que nós estamos, porque o mundo conturbado de materialismo, entende? O egocentrismo e outras coisas mais, sabe? Fica muito exacerbado, inclusive com o negócio de política, que parentes não se entende e tudo mais. Isso é o nosso ponto. Nós somos o prumo, entendeu? O termo do meio nessa confusão toda, pelo menos eu vejo assim. Havia tanta sinceridade e espírito de cooperação que o nosso dirigente Spinelli sugeriu-nos a alguns, inclusive ao nosso passista, visitar o lar em angústia naquele momento. Terminada a comunicação telefônica, o amigo orou em favor do solicitante, e nosso mentor pôde captar-lhe a direção em que residia a família necessitada. Partimos de imediato e logo chegamos à residência do casal, em litígio, encontrando o lar invadido por alguns espíritos ociosos, sob o comando de 2 adversários vigorosos que mais tarde compreendemos ser os denominados justiceiros. Só rapidinho, aqui, ó, voltando nesse parágrafo anterior, terminada a comunicação telefônica, o amigo orou em favor do solicitante. E aqui o Djaí não estava ontem, mas eu lancei uma ideia, né, para a gente começar a pensar, não no nós, mas no vós. E é exatamente isso. Os dois estão passando pela mesma situação, em teoria, o mesmo tipo de ataque. Mas no momento de necessidade, aquela pessoa, né, que foi pedida ajuda, aliás, nem foi pedida ajuda, que notou a necessidade de um amigo, mesmo ele tendo ciência de que os dois estão atravessando o mesmo processo, ele não fez uma oração por nós, já que nós estamos no mesmo problema. Jesus, espíritos amigos, mentores, nos ajudem. Ele se lembrou do vós. Ele não se preocupou nesse momento com o seu problema, mas em acolher e ajudar o amigo. Então, essa é a ideia do vós, né, que eu conversei antes. Então, é difícil falar sobre isso, né? Das pessoas começarem a repensar o nós e começarem a entender melhor o vós. Mas essa é a ideia. Partimos de imediato e logo chegamos à residência do casal em litígio, encontrando o lar invadido por alguns espíritos ociosos sob o comando de 2 adversários vigorosos, que mais tarde compreendemos ser os denominados justiceiros. A rede cruel de perseguição era mais complexa do que inicialmente eu considerava. Como queixoso era espiritista e frequentador da mesma instituição da qual nos encontrávamos, havia interesses dos adversários do bem em afligi-lo também, dentro, naturalmente, da lei de causa e efeito, porém, com o objetivo de prejudicar o programa de cristianização da humanidade ante as soberanas luzes do Espiritismo. O que me intrigou no momento foi constatar que esses perseguidores não necessitavam de uma questão de dívida entre eles e aqueles que vitimavam. A questão era mais profunda. Todos quantos se encontravam com necessidade evolutiva de melhorar-se estão automaticamente incluídos entre aqueles que os desagradam e, por esta razão, devem ser eliminados. Nesse sofisma, apoia-se a perversidade dos enfermos espirituais para dar prosseguimento ao seu programa de vingança
contra a humanidade, que um dia, através de criaturas desacisadas, quais elas, nesse momento, feriram-os na loucura que os dominava. Isso é muito interessante, né? Porque a gente sempre pensa, quando se fala em influência negativa de algum irmão espiritual, que seja uma relação pessoal ou antiga entre os dois, né? Isso é muito comum. E não necessariamente tem qualquer vínculo entre os dois. Às vezes é só incompatibilidade de ideias, como aqui no caso. Eles não querem que essa mudança de paradigmas aconteça e todo mundo que é simpático a essa ideia passa a ser inimigo deles. Diga. É justamente pegando isso, vou ler aqui de novo, tá? Todos quantos se encontram com necessidade evolutiva de melhorar nosso caso, estão automaticamente incluídos entre aqueles que os desagradam. Ponto. Isso é fato. Às vezes, como eu estava falando, às vezes salta até os olhos, querendo ter interferência, sabe? Eu fico até dando risada, porque salta os olhos. É tipo aquela pessoa que quer... Você tá andando na rua, uma pessoa para te tapear, para te passar a perna, que você sabe que ele tá querendo te enrolar. É nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos preparados com essa carapaça que a gente acabou de falar há pouco. Isso aí nos alerta, nos orienta, mas que nós somos pontos, mira, estamos na alça da mira, estamos. Isso é uma realidade, não é? Ah, porque está no livro. Não, isso é real, pessoal. É real, real, real. Isso é, você está andando, um cara vai, pisa no teu calo, um cara vai, começa a te xingar do nada, entende? Tem N situações da vida que toda hora se apresenta, é só isso. Eis uma das razões básicas para a desarmonia que varre o planeta e o desassossego das existências em verdadeiro torvelinho, como consequência das filosofias nihilistas e utilitaristas que em todas as épocas se voltaram contra a ordem e o equilíbrio dos seres humanos. A predominância dos instintos primitivos caracteriza esses dias. Porém, defronta os sentimentos de beleza e amor que vicejam, embora muitas vezes asfixiados pela crueza dos atormentados. É certo que marchamos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio sobre o destrambelho das emoções. E a vida está sempre encarregada de perpetuar-se, conforme o princípio insuperável da sua origem. Ele se encontrava na alcova de onde saíra a esposa dominada por um verdugo, que a acompanhou à cozinha, onde ela procurou algo fazer para distrair-se. A indução mental continuava empurrando-a para o prosseguimento da discussão, com vista a possível agressão física. Spinelli solicitou mentalmente a Cláudio para que a socorresse com um passe especial, a fim de afastar o Vingador. Ao mesmo tempo que o amigo se lhe acercou da aura, carregada de energia escura e pensamentos grosseiros, os fluidos dele começaram a diluir a nuvem mental que a aturdia e conduziu-a ao quarto, onde se encontrava o esposo em lágrimas de agonia, também serviciado por outro perverso vingador, ante a zombaria dos circunstantes de muita baixa vibração moral. Eurípides pôs-se a orar em altas vozes, que foram ouvidas pelos circunstantes desencarnados, e também ergueu as mãos em apoio ao passista. E luzes rutilantes saíram pelos seus dedos, que passaram a envolver o casal e atingir os seus perseguidores, que logo se deslocaram das vítimas
gritando com ferocidade e ameaçando-os com expressões vis e coléricas. Os benfeitores continuaram como se nada tivesse acontecido. E, alguns minutos após, respirava-se na habitação outra psicosfera, e o casal abraçado em lágrimas de reconciliação. Vamos dar uma paradinha aqui, que já são 8h30. Mas como é interessante, né, essa dinâmica. A coisa totalmente desequilibrada, aquele sentimento de raiva emergindo e as coisas voltam ao normal porque se consegue reequilibrar as energias, as vibrações do ambiente, né? E isso está muito, muito relacionado com a força da oração, do pensamento que a gente impregna a nossa oração, do que a gente realmente quer, o que realmente a gente ama, o sentimento puro de que tudo acabe bem, que tudo dê certo. Como é importante a gente orar com o coração, com os nossos melhores sentimentos, que essa sim é uma oportunidade imbatível da gente modificar o ambiente, as energias e envolver aqueles que necessitam, quando a gente consegue cumprir esse nosso papel. Dá licença, posso falar rapidinho? Claro. Eu sei que foi um fenômeno que aconteceu comigo hoje é sexta, né? Hoje é sábado. Foi de quarta para quinta-feira. Eu fui dormir na casa de minha mãe, que ela não estava legal, né? Aí eu fui dormir, aí quando dá mais ou menos umas 2 horas, eu acordo e vou ler o livro e faço oração. Aí eu falei, não vou passar lá. Aí fui para a cozinha, fiquei lá na cozinha, lendo o livro. E aí, as cadeiras da casa de minha mãe, da cozinha, aquelas cadeiras de ferro, né? Cara, sabe que você pegar uma cadeira daquela e jogar no chão assim, pá, fazer um barulho ensurdecedor, que eu tomei susto. Aí quando eu olhei para onde que veio o barulho, uma coisa muito interessante, pessoal, veja só. Silvio, você cruza os braços de macho alfa e faz cara de mal. Deu para você entender? O espírito era assim, ele pegou a cadeira, tudo pelo ectoplasma, porque eu sou médio assim, né? Pegou a cadeira, mas minha mãe não viu nada, ninguém viu nada. Só eu que ouvi o barulho da cadeira sendo jogada no chão com toda a força. Eles cruzam os braços e fazem aquela cara de mal. É isso só que eu queria falar. Claro que depois a gente fez oração, aí tudo mais. Para você ver como que é isso que eu falo. Às vezes ele toma atitudes infantis, mas que a gente percebe. É só isso.